Ok. Muito bem. Alguém pode fazer oração aí para a gente começar? Quer fazer para nós aí, Gil? Você foi... Eu acho que você foi o último. Foi premiado por causa disso. The Bluetooth device is located now. The Bluetooth device and Ok? Gil? Está ouvindo? Acho que ele não ouviu, não, Sidney. Parece que a imagem dele congelou. Internet. Estão Está me me ouvindo ouvindo? agora, Gil? Agora estou. Faz oração para a gente iniciar os trabalhos hoje aí, por favor. Pai Celestial, nosso Criador, Criador de todas as coisas, Mestre Jesus, nosso Mestre modelo, bons espíritos que coordenam os trabalhos desta noite, o esclarecimento dessas almas que buscam o entendimento sobre o plano espiritual, através das obras de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que nós possamos, com esse conhecimento, sermos um pouco mais fraternos, um pouco mais conscientes do que precisamos fazer para sermos espíritos melhores, palmilhando essa terra, onde nós somos apenas passageiros, uma pequena existência de muitas que já vivemos, de talvez ainda muitas que teremos que ainda viver. Que esse conhecimento possa nos tornarmos mais humildes, mais fraternos, e que a gente possa cada vez mais trabalhar pelo bem comum. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, começamos os estudos desta noite do texto. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje sempre reforçando que é um estudo, então a qualquer momento que alguém tiver uma dúvida, né, quiser um esclarecimento, quiser fazer uma contribuição, tiver uma ideia, pode, deve participar, porque é assim que o nosso estudo fica mais produtivo, tá bom? Então, nós vamos passar a palavra agora para a Eugênia, que vai fazer a leitura para nós, né, e os comentários, e a gente vai discutindo o assunto, né, colocando então, as nossas visões, fazendo os nossos questionamentos. Então, vamos seguir em frente, então, Eugênia. Isso até vai me ajudar também, né, Sidney? Com certeza, sempre nos ajuda. Então, vamos lá. Do livro Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz, né, de Chico Xavier, o capítulo 2, de título Clarencio. Começa assim. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Sicário, gente, essa palavra significa cruel, perverso, pessoa maldosa, no caso aí, os espíritos que ficavam gritando com o André, né? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos
ouvindo os vultos negros que desapareciam na sombra. Esse trecho aí eu entendi assim, que os espíritos que estavam no mesmo nível vibratório do André o enxergavam como suicida, né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual nada fica escondido, né? Fica tudo bem claro, não tem como a gente tapar o sol com a peneira quando chega lá do outro lado, né? A própria consciência expõe a gente, né? De tudo que a gente fez, pensou, falou e tal. Aí, seguindo. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Por que ele sentia fome e sede? Como ele estava há pouco tempo desencarnado, ele ainda estava ligado à matéria. E a perturbação ainda ele ainda sentia essas coisas que o encarnado sente, né? E eu acredito que muitos espíritos quando fazem a passagem, passam por essa perturbação, e só mesmo aqueles muito evoluídos é que não vão sentir como é que a gente fala? Essas reações do encarnado, né? Do corpo físico, né? Que as Comezinho, necessidades fisiológicas, né? isso. Eu fico muito preocupado com isso, viu, Cid? Porque eu adoro um pratinho gostoso, uma comidinha. Eu fico pensando quando eu passar para o outro lado, se eu não vou ficar com fome também. Mas deixa quieto. Comezinhos fenômenos da experiência material panteteavam-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Olha só, gente, como que ele sentia essas reações do corpo físico. Por que ele pensou? Ele sentiu a barba crescer e a roupa começar a romper. Porque para ele continuava vivendo ali na matéria e na cabeça, no pensamento dele, era o segmento normal da vivência. A barba crescer, o cabelo crescer, a roupa ficar surrada. Não é isso que acontece com a gente quando a gente está encarnado? Né? Essas coisas acontecem, então ele pensava a mesma coisa. E a gente sabe que quando o espírito pensa, ele plasma, né? Todas as vontades e todas as reações. Continuando. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Gente, imagina a perturbação desse espírito. Imagina a perturbação do André Luiz se vendo no umbral, cercado desses irmãos trevosos, amaldiçoando, xingando, desafiando, debochando dele, né, como ele fala, irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Isso aí mostra para a gente o quão perturbado ele se encontrava no momento, com essas, igual ele fala dos ataques que ele recebia, né? Desejava ponderar maduramente a situação, enquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então, aí ele deixa bem clara a perturbação que ele sentia naquele instante que ele era atacado, que ficavam xingando, falando que ele era suicida, e ele tentava equilibrar as ideias e os pensamentos e não conseguia, né? Continuando. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Essa fala dele, dele não, dos irmãos que ficavam atacando, né? Perguntando para ele, chamando ele de suicida, onde você vai? O que você quer fazer? O que buscas? Esses espíritos se encontravam no mesmo nível de vibração dele, né? Por isso ele... Ô, Eugênia, tem uma coisa que eu fiquei pensando. Quem seriam esses espíritos? Porque você está esclarecendo, seriam os mesmos na vibração dele. Agora, será que eles faziam isso só por divertimento mesmo? Ou será que alguns deles poderiam ter alguma coisa, digamos assim, alguma rixa antiga com
André Luiz? Porque nós sabemos, porque isso o livro não entra nesses detalhes, né? Mas a Isso. gente sabe que isso é possível. Às vezes, um espírito passa um longo tempo esperando, digamos assim, o desencarne de um adversário para recebê-lo, digamos assim, com hostilidade. Então, o livro, ele não entra em detalhe, ele traz aqui a descrição, digamos assim, do ambiente, né? E desses espíritos, ele não entra em detalhe, mas pode ser que alguns desses espíritos, né, tivesse, digamos assim, uma pendenga pessoal com o André Luiz, tá E certo? aproveitou a situação, né, e foi atrás. E, exatamente, Porque, o Gil está querendo falar também, podemos ouvi-lo, então? Fala claro, aí, Gil. Na hora que a Eugênia comentou, e na hora que eu estive nele, fez esse novo comentário, já tinha me passado na cabeça lá no meu passado, quando eu comecei a ler a Gil, obra de André o Luiz. microfone não está muito bom, não sei se é só eu aqui que está. Vocês estão ouvindo agora? É o seguinte, quando a gente, mesmo, eu queria até fazer uma colocação de que a gente nem precisa estar desencarnado para ter os espíritos compartilhem os nossos pensamentos. Ô, Gil, só um minutinho. Só um A nossa, minutinho. a nossa É mente, sobre o áudio do Gilberto, vocês querem falar, gente? Jane? Só um minutinho, Gil. está ruim ainda. Tá, a gente quase não está entendendo. Então, eu vou passar a vez, então. Vê se você consegue consertar aí para você dar essa contribuição para nós, que ela é importante. A Nádia queria falar e depois a Jane também, Eugênio. Ok. Pode claro. falar, Nádia, primeiro. Você levantou a mão? Então, eu fiz esse estudo há mais tempo. Está dando para ouvir direitinho? Eu fiz esse estudo há mais tempo, junto com o Haroldo Dutra. E lá ele fala um pouco a respeito dessa colocação, que ele sofria essa perseguição, né, desses espíritos em sintonia mais baixa, justamente porque ele estava ligado a eles na mesma sintonia. E por mais que ele ali debatesse com esses espíritos, que a gente sabe que a força maligna, né, do mal, ela tem o mesmo grau de organização e inteligência, né, nesses estágios, como no caso ali o umbral, eles aproveitavam dessa fraqueza dele, dessa baixa sintonia dele, para agredi-lo, né? E isso a gente vai ver um pouco mais para frente, ele demonstrava incapacidade, ele demonstrava desespero, ele demonstrava a conexão muito baixa, né? Ele não conseguia levar os sentimentos dele, ele não conseguia levar os pensamentos dele ao plano superior, e por isso ele ficou arraigado a esse grupo, né, que o perseguia. Eu entendi dessa forma e espero ter contribuído. Falar, Jane. Eu concordo com a Nádia, eu acho que é exatamente isso. Como ele estava num nível vibracional mais baixo, todos os outros que se encontravam no entorno estavam na mesma condição. Essa condição, ela vai ter, como se a gente fosse olhar hoje no planeta Terra, em que todos estamos numa mesma condição. Imagina um grupo de pessoas passando por uma situação muito difícil, muito escabrosa, que faz todos temerem. Se a pessoa não consegue se elevar e trazer para dentro de si um pouco de fraternidade, vira uma boiada desenfreada. É todo mundo atacando todo mundo, porque você vê a culpa do outro, mas não olha para si próprio. Então, é mais fácil atacar e colocar
dificuldade de colocar o problema como sendo o do outro. Então, ele é suicida, eu não sou. Ele é o errado, eu não sou. Então, é uma forma de se defender de suas próprias dores. Você se defende de suas... Quando você não é consciente, você se defende de suas próprias dores sem enfrentá-las, colocando-as no outro. E esse é o grupo que o cercava. Sim. Isso mesmo. Obrigado, Jane. Muito bom, muito bom. E eu acredito também que o Gilberto, o microfone dele estava falhando muito, mas eu acho que ele quis dizer alguma coisa que não precisa ser espírito desencarnado para sofrer esses assédios, né? Foi isso, Gilberto, que você quis dizer? Ah, Gilberto saiu. Não, não saiu. Ele não, mas eu acredito que ele quis falar isso. Estava falhando muito, mas eu acho que foi por aí, né, Sidney, que ele quis dizer. É por aí mesmo. Não, com certeza a Jane explicou muito bem. Muito bem. Agora, Muito isso bem. não impede que, dentro desse grupo, pode ter algum, né, que tivesse já uma antiga ligação com ele. Isso não necessariamente, mas é possível. É. Porque as próprias obras seguintes do André Luiz vai trazer para a gente muitas situações em que muitas vezes o espírito passa anos assediando, obsidiando alguém até conseguir levá-lo ao desencarne. E aí tem uma verdadeira estrutura preparada para continuar a perseguição no mundo espiritual. Então, foi só nesse sentido, né, que a gente colocou essa reflexão. Mas é basicamente isso. Acho que o Gilberto provavelmente quis falar isso mesmo. Aqui no mundo encarnado, às vezes, uma pessoa que você nunca viu, né, pode atacar a outra simplesmente de graça, digamos assim, só por uma índole, dentro desse esquema psicológico que a Jane relatou, né? Porque é mais fácil acusar os outros, olhar para os outros, do que para dentro de si mesmo. A Paula levantou a mão, Sidney. Fala aí, Paula. A Miriam também quer falar depois. Tá. Não, é porque a respeito disso, né, a gente vê, até em reuniões mediúnicas mesmo, né, que tem espíritos que ficam muitos anos ali naquelas regiões de sofrimento, mas eles têm muito domínio, né, muita técnica, eles têm muito conhecimento, né? E muitos deles comandam e tem muitos comandados também, né? Então, não que eles estejam ali, aliás, eles naquele momento, aquele espírito ele entende que às vezes ele faz, ele perturba, né? Ou ele fala porque está sendo comandado, né? Existe um elo ali que o prende, né? E às vezes a gente vê muito nas reuniões, né, mediúnicas, às vezes eles conseguem ser resgatados, né? E falam, não, eu estou aqui, mas eles vão me perseguir, eu não posso sair, mas porque ficou por algum tempo ali, né, nessa perturbação, e com plenos conhecimentos dessas já sabendo desencarnado, com pleno conhecimento dessa questão mental, tudo isso, né, mas voltado para o lado do mal ainda, né? Então, utilizam disso, né, e acabam escravizando as outras mentes ali, porque é um trabalho mesmo. Eles falam mesmo, né? Recebem por isso, né? Inclusive, né? Não que sejam todos, mas tem uma turma boa que faz, né? Que faz ainda, né? Que trabalha, né? Trabalha. Tem os chefes, né? A Miriam quer falar também, pode falar, Miriam. Boa noite. Só para Boa noite. contribuir com esse assunto, para pegar um gancho, tem um livro que eu li, provavelmente vocês devem conhecer, chama Esculpir no Próprio Destino. Fala muito, é bem parecido a história do deputado com a história do André Luiz. Porém, ele, assim, de toda a trajetória que ele teve aqui na nossa terra, né, na trajetória dele, um envolvimento, a vida que ele levou, quando ele desencarnou e estava no velório dele,
que os espíritos que tinham ali a mesma vibração, né? Que muitas vezes ele precisou recorrer a eles involuntariamente. Às vezes a gente recorre com certos pedidos, né? Que a gente acha que são pedidos divinos, mas que não são, e atrai para a gente esse tipo de espírito. E é bem interessante a história que eles vêm buscar ele no velório e ele não sabia nem que tinha desencarnado, e ele assustado, vendo aquela deformidade, aqueles, né, eles vieram com desfigurados mesmo, né, e ele falando, não me leve, onde vocês vão me levar? E eles argumentaram com ele, bem parecido com o que o André Luiz falou, precisou da gente a vida toda, e agora que desencarnou não quer vir conosco? E o levaram para essa via umbralina, né? E todos muito parecidos ali com o que ele viveu na vida toda, né? E nessa rigidez que ele tinha, inclusive no livro relata que eles prenderam ele lá, em cárcere, porque ele estava muito arredio, ele estava da mesma forma que o André Luiz fugia deles, esse deputado também fugia, só que lá mostra que ele ficou preso como se estivesse em cárcere, e a vibração era tão forte que ele não conseguia se desprender daquilo. E é uma rede, né? O livro fala que tem uma rede de organização, como gerente, subgerente, o cara que cuida do cárcere, é tudo bem organizado. E nessa organização ele não conseguia sair disso. E ele precisou de uma ajuda, né, espiritual. Parece que a mãe, eu não me lembro muito, tem muito tempo que eu li, a mãe dele fez esse trabalho de resgate com ele, lá na Via Umbralina. É muito interessante essa história. Ela é um livro que mostra várias histórias, né? E essa do deputado é muito parecida com o André Luiz. É só para pegar esse gancho e reforçar, porque vale a pena depois a gente dar uma lida. Muito bom, ótimo, Miriam, gostei. ótima contribuição. E voltando um pouquinho no que a Miriam, a Paula e a Jane falaram, eu queria lembrar como que a gente cria links, a facilidade que a gente tem de formar, de criar links através do nosso pensamento, quando a gente está numa situação de desespero, ou de medo, ou de tristeza profunda, ou de raiva, né, de alguma revolta. Nessa situação, como que a gente cria links, né, com irmãos nessa mesma vibração, nessa mesma onda vibratória, e como eles se aproximam da gente. Aí a importância da oração, né, do orar e vigiar, para a gente, quando encarnados, não conseguir, não criar esses links, para a gente não entrar na mesma vibração desses irmãos infelizes, né? Porque, como bem o Gilberto disse, não é só espíritos encarnados, a gente cria esse link também com encarnados. Quantas vezes a gente se aproxima de pessoas, ou pessoas negativas se aproximam da gente, com a revolta, com aquilo tudo, e se a gente não se preservar, não se cuidar, não vigiar, a gente entra na onda deles. Entra na onda da revolta, entra na onda do negativismo, do ódio, não é? Então, o pensamento é tudo, né, gente? O pensamento é tudo, tanto para nós como para o espírito desencarnado. Muito, muito obrigado, viu, gente? Ajudou bastante, gostei. Podemos continuar? Aí ele continua. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objulgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono.
Olha só, gente, como que marcou para ele esses últimos momentos, né, da doença, da cirurgia, tudo que ele sentiu ficou marcado e ele ainda se lembrava. Então, isso é até um alerta para a gente, né, que a gente fala que a gente tem que se preparar para o desencarne, né? É até um alerta que a gente não pode se prender a essas coisas, que a gente leva para o mundo espiritual. E até a gente se desvencilhar desses sentidos, dessas reações, dessas dores, desses mal-estar, leva um tempo, né? Ô, Eugênia, eu gostaria de só fazer um parênteses aí rapidinho sobre essa, Claro, por favor. especificamente sobre essa parte que você falou, dessa preparação. O Livro dos Espíritos vem trazer para a gente, nas perguntas 401 a 416, fala um pouco dessa preparação para o desencarne, e a maneira mais eficaz da gente preparar para esse desencarne é, claro, a consciência tranquila, né? Mas o modo como a gente dorme, digamos assim, o modo que eu digo assim, a preparação que a gente faz para dormir mentalmente é esse treinamento diário para o desencarne. Então, lá no Livro dos Espíritos, vai falar que uma pessoa que a vida toda se preocupou ao horário do sono, por exemplo, fazer uma oração, pedir, né, boas companhias, pedir para trabalhar ou estudar ou fazer algo de útil durante o sono, quando elas desencarnam, elas têm uma maior tranquilidade para lidar com esse momento. O desencarne delas se dá de maneira mais tranquila. Tanto que lá no Livro dos Espíritos vai usar a expressão sono inteligente. Sono inteligente, que é como se fosse uma preparação diária, porque, na realidade, quando nós dormimos, que o nosso corpo está imóvel, né, ele não precisa do espírito naquele momento, porque as funções que ele vai acionar, elas são todas automatizadas, já desenvolvidas ao longo dos milênios na nossa evolução biológica. Então, o espírito é como se ele ficasse semi-liberto durante o sono. E aí, da mesma maneira que, ao desencarnar, nós vamos para onde a nossa sintonia nos envia, a nossa mente sintoniza, durante o sono vai acontecer a mesma coisa. Se você passou o dia inteiro preocupado com uma confusão que você teve no seu ambiente de trabalho, durante a noite, durante o sono, você vai continuar aquela situação. Então, de maneiras que esse momento do sono, ele é como se fosse esse treinamento para quando a gente vier a desencarnar. O nosso espírito vai estar mais, digamos assim, consciente se a gente já teve na nossa rotina, durante essa libertação, entre aspas, né, do nosso espírito, se a gente já teve uma boa rotina, né, boas circunstâncias, isso também vai acontecer quando desencarnarmos. E é um treinamento importante, né? Porque o pensamento pesa muito, a vibração na hora que você vai dormir, na hora que você vai deitar, pesa muito. Se a gente não vigiar isso, por isso que muitas pessoas têm pesadelos seguidos, em noites seguidas, porque desequilíbrio, perturbação. Mas esse treinamento também é bem difícil, né, Sidney? Porque a gente ainda erra muito, né? A Não gente tem dúvida, põe se difícil nisso, envolve mas ela é com os necessária. problemas. É necessário, realmente, esse Sim, treinamento é necessário. A gente tem que aprender, né, sim. a nos prepararmos, né? Então, continuando aqui, quando ele fala o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que preceder o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar da paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Gente, não deve ser fácil, né? Vamos falar a real. Não deve ser fácil. Continuando.
Por que a pecha de suicídio? Pecha quer dizer defeito, vício, imperfeição moral. Por que a pecha de suicídio? Quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Aqui ele mostra o desespero, o desânimo dele, porque já tentando, ele sendo tão atacado, né, tão falando mal, xingando, chamando de suicida, e ele com essa cena que ele deixa aqui bem, a última cena que preceder o grande sono, né, que ele se afasta da esposa, dos filhos, então ele se sente desanimado, e eu acho que ele tenta procurar uma saída, para uma brecha para ele sair da situação que ele se encontra ali no momento, na escuridão, mas ele se sente fraquejado, né? Aí ele cai no desânimo e sofre, né? Porque quando ele fala, as lágrimas longamente represadas visitam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Olha só isso, gente. Não adianta nada o intelecto, né? Não adianta nada o intelecto se a gente não tiver a consciência da moral, né? De tudo que a gente sabe, assim, mais ou menos. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Olha a tristeza dele quando ele consegue perceber que tudo, a parte toda intelectual que ele tinha, nada ali valia naquele momento de desânimo e de tristeza, de sofrimento. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando-me a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Ele ainda estava sentindo todas aquelas necessidades, né? Do corpo físico. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Gente, imagina o desespero desse coitado. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Olha, lembrou de Deus, né, gente? Lembrou de Deus ali. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade do conforto místico, na hora da dor profunda, daquele momento que ele estava percebendo que não tinha mais saída, que ele estava naquele desespero, ele lembrou. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo... Eugênio, vamos parar um pouquinho nesse trecho aí, que eu acho ele muito importante. Vamos. E como nós temos um tempinho ainda, vou passar a falar para você daqui a pouquinho, Gil. É um exemplo claro dessa premissa, assim, de que se a gente não aprende pelo amor,
a gente aprende pela dor. Pela dor. É. Então, o tempo que ele ficou lá, né, que poderia ter sido muito mais curto, que passou nesse pântano, né, nessa região tenebrosa que ele escreve, se ele simplesmente tivesse, digamos assim, saído um pouco do hábito mental dele e feito uma simples oração. Então, vai trazer para a gente uma reflexão de como nossos hábitos podem ser perniciosos para nós mesmos. Às vezes, a gente está tão acostumado num perfil, numa personalidade, numa rotina, né? Num comportamento, e deixa passar mudanças essenciais para nos catapultar para cima, né? É esse exemplo claro de André Luiz. Era um cientista, um intelectual. Os intelectuais correm um risco é um risco muito grande, por isso que a riqueza é uma prova, mas muitas vezes dotes intelectuais, Também digamos são. assim, são provas, Então, porque às vezes a pessoa fica tão firme, tão alicerçada, por exemplo, em dogmas da ciência, que ela perde essa sensibilidade, né, para você observar a natureza, para aceitar um pouco daquilo que não é objetivo, que é um pouco mais subjetivo. Então, é isso que demonstra essa narrativa do André Luiz. Ele era um cientista brilhante, né? Um médico de sucesso. Renata falou aqui no estudo passado que existem linhas que defendem que ele foi uma encarnação do sanitarista Carlos Chagas, Carlos Chagas, né? E o Carlos Chagas, e tem possibilidade, porque o Carlos Chagas, além de sanitarista, médico, era biólogo, né? E algumas obras do André Luiz, como, por exemplo, aqui que a gente acabou de estudar, Evolução em Dois Mundos, que traz, assim, uma narrativa que só uma pessoa que tinha profundos conhecimentos de biologia para escrever aquele livro. Então, era uma pessoa com dotes intelectuais vastíssimos, mas se solidificou naquilo. Então, assim, não cogitava a existência de um criador. Ele precisou ficar estendido na lama, sem forças, sem recursos, para aí falar assim, olha, e se eu apelar para aquele que criou tudo? Que foi, né, a centelha que veio. O Gil quer falar um pouquinho, pode falar. Fala, Gil. Eu quero consolar a Eugênia e aproveitar que o Sidney não disse. Você notou que o Sidney falou no tempo, mas a gente depois ficou sabendo que ele ficou lá 8 anos. Você imagina você ficar sem um prato de sopinha gostosa por 8 anos, aquela saladinha, aquele macarrão, e você nem saber que você está 8 anos sem pegar num prato de comida. Então, assim, a experiência quando a gente fica num CTI, por exemplo, com luz artificial, e eles apagam as luzes ou acendem as luzes, você não sabe se é dia, se é noite. Você imagina o André Luiz, isso foi um comentário que eu fiz por escrito no grupo, pelo ambiente em volta dele, ele não sabia o tempo que tinha passado. Agora, ele estava com as roupas rotas, estava barbado, e ele não sabia que tinha se passado 8 anos. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele via, às vezes, uma ou outro arbustinho por lá para poder comer uma erva, e o tempo tinha passado. Então, assim, como que a gente
fica num estado igual ele ficou por 8 anos. Então, assim, é para a gente pensar realmente na importância da gente desencarnar um pouco mais desperto. Só isso, obrigado. Exatamente. Obrigado, Gilberto, é isso mesmo. Muito bom, Gil. Seu som agora está perfeito. Agora ficou bom. Eu Então, estou no vamos celular. Ah, beleza. Então, continuando. Pode continuar, Sidney? Ou tem mais alguém para falar? Liga o microfone. Acho que ninguém levantou a mão, não. Pode falar. Tá bom. Então, continuando. E ele falando, né? E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem força para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Olha a oração que ele fez ali. Ele começou, né? Ele começou com a oração dele. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ô, gente, essa parte leva a gente a lembrar daqueles momentos, quantos momentos passamos no desespero por algum problema sério, algum problema de saúde, algum medo, alguma insegurança, e a gente não tem mais recurso a não ser a oração. E essa que a gente sempre fala que é a verdadeira oração é quando o coração sangra, quando a lágrima grossa desce, queima os olhos, que você realmente pensa em Deus, nosso Pai eterno, e suplica de coração toda a proteção, né? E ele aqui ainda fala, ele se coloca, como não me perdoaria o eterno Pai? Então ele tinha uma crençazinha, né? Ele acreditava no Pai, ele só não era tão devoto porque ele, como ele diz aqui atrás, ele era um médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, né? Impunha atitude renovadora e etc. A Nádia quer falar, Eugênio. Fala, Nádia, por Pode favor. falar, Nádia. Eu gostaria só de fazer um complemento, no sentido de que ele fala que ele não sabe por quanto tempo ele fica em estado de oração. E, às vezes, a gente, no dia a dia, no corre-corre da gente, a gente faz aquela oração rápida, né? E a importância da gente estar nesse momento em que a gente vai se ligar ao Criador, a gente realmente se desligar, né? Desligar os nossos pensamentos, que às vezes a gente vai fazer uma oração, a gente pensa na conta que tem que pagar, no menino que vai buscar, na compra que tem que fazer, né? Então, a importância dessa sintonia profunda com Cristo, né? Com o ser maior, com o que ele comenta, que é o autor da vida, né? Que eu acho esse pedaço muito bonito, bem profundo, né? Então, quando ele consegue, primeiro, ter consciência que existe um autor da vida, em segundo, ele começa a perceber que só através da súplica e da ligação dele, de consciência completa, pensamento, né? Como se diz, fazer uma conexão profunda com esse Cristo, é aí que ele vai começar a perceber que ele estava totalmente equivocado na vida em que ele passou aqui. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. Obrigada, Nádia. Obrigada. Muito bom. Alguém mais levantou a mão, Sidney? Acho que foi o Alexandre. Alexandre só mandou um comentário, uma figurinha. Mas alguém quer falar, gente? Não precisa levantar a mão, não. Pode falar. Não? Então, vamos continuando. E aí, nessa parte que a gente vai ler agora, que vem a importância da oração sincera, né?
É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar uma eficácia, o sublime elixir da esperança. Então, isso tudo que ele fala aqui, ó, haver conhecido o remorso, a humilhação e a extrema desventura, que é o que ele passou lá, o que ele estava sentindo lá naquele momento, né? Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Gente, essa parte, toda vez que eu leio, arrepia, porque é maravilhoso. Emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quantas vezes a gente sente isso no momento daquela oração fervorosa, daquela oração sincera, que a gente sente naquele momento um alívio no coração, que chega a secar as lágrimas, chega a dar uma segurança, e a gente tem essa certeza que os irmãos de luz se aproximaram da gente para nos aliviar naquele momento de dor, né? Então ele fala: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Isso é uma prova de que da importância da oração sincera, aquela oração que sai lá do coração, né, Nádia? Aquilo que você falou, muito bem falado. A importância dessa conexão, né? A conscientização dessa conexão. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis trazer meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu, bondoso, e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Mas a luz dele era tão boa que já deu um alívio para o André, ele já se sentiu nos braços de Deus no momento, né? E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Ô, Em seguida, Eugênia, eu só oi, queria fazer uma reflexão também, que sim, o André Luiz, ele cita aí que imediatamente após ele fazer a oração, já houve uma transformação no ambiente exatamente. e o benfeitor apareceu. Então, é uma coisa que a gente não está acostumado com isso aqui, que se fosse na mentalidade, digamos assim, obscura, a gente falaria, um milagre aconteceu, não é? Mas a gente sabe que é os mecanismos das leis universais, né? Porque aquele ambiente obscuro tinha muito de miasmas mentais, digamos assim. Né? E os benfeitores, eles tinham que agir no momento que fosse adequado. Aquilo era uma lição que ele precisava aprender. Então, nem a mãe do André Luiz, que o amava assim profundamente, tinha autorização para intervir antes que a lição do aprendizado fosse completada. A partir do momento que esse pré-requisito foi atendido, não havia barreiras materiais como distância ou condições geográficas, né, que impedissem que esse socorro fosse feito de maneira assim rápida. Então, na realidade, o único impedimento que existia não era de ordem física, era de ordem espiritual. Quando ele fez aquela transformação, isso foi possível. Isso também fica muito claro no livro Memórias de um Suicida. Quantos espíritos vão permanecendo lá naquelas zonas abissais, né? Mas tão logo esse arrependimento, essa mudança interior ocorre, eles podem ser resgatados. Então, não tem furna que impeça que eles sejam resgatados. Então, as barreiras não são físicas, elas são morais e espirituais.
E nós mesmos somos os protagonistas dessa mudança. Nós somos os responsáveis por essa mudança. Enquanto ele não mudou o pensamento dele, enquanto ele não reconhecia, né, o sofrimento, o porquê do sofrimento, ele não teve a ajuda, né? Ele não recebeu a luz do irmão. Aí, seguindo, em seguida, o Clarencio fala, agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou, prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou em um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Aí eu fico pensando, gente, no alívio que o André Luiz sentiu quando ele recebeu essa ajuda, quando ele recebeu o Clarencio, né, que o aliviou dessa dor toda. E aí, o que vem nos trazer? A importância dessa oração fervorosa e o reconhecimento que nós não somos nada diante da nossa consciência. E que lá no mundo espiritual não tem como tapar o sol com peneira, não tem como dar jeitinho brasileiro, não tem como disfarçar, não tem como se ficar ausente, porque a consciência fica bem à nossa frente, né? E nos cobra o tempo todo. Esse capítulo que o André descreve o que ele sofreu, o que ele passou, a humilhação, o remorso, o sofrimento, a sede, a fome, isso tudo mostra essa perturbação do espírito que ainda está ligado à matéria, né? Que ele ainda não consegue concatenar as ideias e pressionado pelo ambiente vibracional naquele lugar que ele se encontrava, né? Que nós sabemos que o nosso pensamento é que nos leva, nos transporta para esses ambientes trevosos, né? Como você bem disse, o Sidney, a importância da nossa oração na hora de dormir, né? Do nosso treino na hora de dormir, para que a gente tenha um sono reparador, né? A gente não usa muito essa frase? Boa noite, que você tenha um sono reparador. A Paula quer falar. Pode falar, Paula. Diante, né, dessa leitura, né, Eugênio, eu fico pensando assim, porque às vezes a gente está falando aqui de alguém que desencarnou e que não havia esse preparo, né, e que continua o pensamento, né, um despreparo dessa realidade aí, porque o André Luiz já começa lá na introdução, que foi até eu que fiz, né, a mensagem dele, a vida não cessa, né, então assim, ele já vai dando um spoiler mais ou menos do que é. Mas a gente pode pensar que esse relato que André Luiz faz tem muito encarnado que vive ele aqui, né? Esse estado de alma, né? Que a pessoa está num desequilíbrio tão grande que ela não consegue, né? Visualizar outras possibilidades. Às vezes tem um arsenal de coisas ao redor dela, e às vezes não, sempre tem, né? Porque aí fala, né? Jesus não nos abandona. Mas dentro daquele sofrimento, daquela monoideia, né? Fala-se muito da monoideia, aquela ideia fixa naquele pensamento, naquele sofrimento, e a pessoa não consegue visualizar. No momento do limite ali, que a oração é aí a questão mais fundamental, eu acho que é a mais importante, a questão da oração, que a gente tem ela muito fácil, vamos dizer assim, é muito fácil, que é esse contato com Deus, essa conversa que a gente tem, ela não precisa nem ser verbalizada, né? Ela pode ser mental, mas é o que, quer dizer, estava tão fácil ali, né? Vamos pensar assim para nós, né? Às vezes o estado de alma, e às vezes tem gente que fala assim, reza para mim, né? Mas assim, mas você pode fazer isso, né? É uma ferramenta que todos nós temos muito fácil e que é fundamental. É fundamental. E a gente fala, né, Paula, quando a pessoa fala reza para mim, você fala assim, eu rezo, mas se você precisa rezar, não adianta eu fazer a oração, né? Essa crença, né? Eu falo que é uma ferramenta que está disponível, né? Está à disposição da gente. Então, acho que a mensagem dele é muito clara nesse sentido. Tem estados de alma, de encarnados, né? Pessoas que estão encarnadas, que não ficam distantes disso daqui, não, né? Utilizem da oração, utilizem da oração, né? É claro que existe auxílio, né? Nós podemos auxiliar,
Mas a pessoa tem que abrir o coração também, né? E Exatamente. pedir, Porque porque o Pai os, ir- pede. os irmãos de luz e Deus vai ouvir a nossa oração, mas vai ouvir Sim. mais daquele que está sofrendo naquele momento. É ele que precisa pedir. E o que a Nádia falou ali naquela fala foi muito interessante e importante, quando ela fala dessa conexão profunda que a gente faz com Deus na prece, na oração, né, que a gente tem que tomar o cuidado também, porque dependendo da prece que a gente fizer, o pedido que a gente fizer, as palavras que a gente usar, a prece não vai sair daqui, né? Ela não vai se elevar, ela vai chegar num patamar e vai parar. Então, quando a gente fala que a gente não precisa usar das frases repetitivas das preces, das orações repetitivas, né? Aí, uma vez, eu conversando com uma amiga, ela até falou, mas você reza o Pai Nosso já é decorado. Eu falei, tá, o Pai Nosso é porque a gente já conhece a oração, mas não quer dizer que eu reze o Pai Nosso decorado, não. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente vai falando frase por frase e vai pensando, porque a gente aprendeu a orar o Pai Nosso diferente, né? Então, quando a pessoa... Só um instantinho, Nádia. Quando a pessoa faz aquela oração desgovernada, repetindo palavras e frases, a oração não passa daqui, gente. Ela não chega onde ela precisa chegar. Né? Precisa haver verdadeira súplica, aquela que vem do coração sangrando mesmo, naquele desespero que a gente não sabe mais o que fazer, porque é nesse momento, quando a gente já não sabe mais o que fazer, que a gente recorre à oração, não é? Até a gente aprender, é nesse momento que a gente recorre. Fala, Nádia. Abre seu microfone. Nós temos duas opções, né? Ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor, né? E quando a gente cria, a gente que está sempre nos estudos, né? Buscando estudar as obras espíritas, a gente observa que existe uma solução para tudo isso. A partir do momento que você cria hábitos, por exemplo, de fazer essa oração na hora que você levanta, porque tem pessoas que ela já levanta na sintonia do rádio, que a música está ruim, e ela também não troca a estação, não. Aí, quando dá lá para 4 horas da tarde, que ela vai cair e fala, poxa, mas eu podia ter trocado a estação. E o que é o trocar essa estação da sintonia, né? É você pegar uma obra espírita ou uma obra, a Bíblia, um livro que vai te trazer um conforto com aquela palavra, você fazer cotidianamente as suas orações, né? A gratidão diariamente em tudo, dai graças, né? Ele deixa isso para nós, dai graças, né? Nós temos a nossa, deixar e brilhar a sua própria luz, e nós temos esses mecanismos enquanto encarnados, e nós não estamos abandonados em momento nenhum, assim como André Luiz também não estava, porque ele já estava lá, só esperando que ele se abrisse para receber essa graça. É isso. Exatamente. Obrigada, Nádia, obrigada. E o perispírito, ele é o reflexo do nosso corpo mental, né? Nós somos o que pensamos. Então, quando a gente está nesse turbilhão, igual você falou, Nádia, que já acorda na sintonia do rádio, nesse turbilhão de preocupação, dessa correria e tudo, se a gente não mudar o pensamento, a gente não desvencilha dessa vibração. A gente não consegue. Então, quando a gente procura uma obra espírita ou um evangelho, porque na hora do desespero você pensa só o evangelho, só de você pensar em ler o evangelho ou pegar uma coisa, isso já é uma mudança de pensamento, isso eu falo que já é meio caminho andado. Mas você tem que persistir nessa mudança de pensamento, porque às vezes você fala assim, eu vou ler uma passagem do evangelho para me acalmar. Mas aí você vai procurar o evangelho, distrai com outra coisa, você volta na vibração antiga que você estava. Você não consegue. Então, mudar o pensamento é o principal para a gente sair da vibração que a gente se encontra naquele momento, né? Oi, gente, está no finalzinho, né, Sidney? Agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa se eu não consegui transmitir alguma coisa. Olha, eu acho que nós só temos que agradecer, viu, Eugênia? Para mim foi ótimo. Gostei né? muito. A gente sempre aprende muito. E muito obrigado pela sua boa vontade. Obrigado E pela sua agora, vontade. antes da gente finalizar com a oração, a gente precisa definir quem vai fazer para a gente o capítulo 3. Vocês viram que
né? Nós não precisa de estrutura, não precisa de slide, é uma leitura e a gente vai conversando. Então, hoje nós somos aqui 21 pessoas. Será que 20 vão se candidatar? Como é que é, gente? Mas nós precisamos só de uma, viu? Ô, Cid, e de preferência encarnada, né? Para fazer o estudo. É por diferente, favor. porque a gente gosta de olhar para a pessoa. Por favor. Escutar. O capítulo 3 é a oração coletiva. E aí? E aí, Nádia, você quer fazer para a gente hoje? Hoje não, na próxima semana. Ô, Sidney, eu ainda preciso aprender muito. Mas no outro capítulo eu pego. O quarto eu vou me preparar para ele, tá bom? Não, tudo vou bem. aprender mais um pouquinho no 3, tá? Obrigado Ok. pela Eu faço, oportunidade. Sidney. Oi? Eu faço, Sidney. Tá ótimo, Gil. Muito obrigado, então. Eugênia, então, para fechar com chave de ouro aí, faz a oração para a gente, querida. 1-0, tá, Cid? 1-0 para você. Já está embalada. Né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer nessa rogativa aos irmãos de luz, a Jesus, nosso mestre querido, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador da natureza e da vida. Agradecer por tudo que temos na nossa vida atualmente, tudo que conquistamos. Agradecer também pelos erros cometidos, porque com eles aprendemos. E rogar ao nosso Mestre Jesus que possamos absorver os ensinamentos dessas poucas palavras que nos foi passada. Que possamos aprender com André Luiz a fazer a verdadeira oração, a reconhecer que a nossa consciência é o que mais prevalece, a reconhecer nossos erros, a aceitá-los, e seguir em frente no caminho do bem, no caminho do teu Evangelho, Jesus. Pedimos nessa rogativa a proteção e a luz para os nossos familiares, todos aqui do grupo, para as nossas casas, para os nossos amigos, nossos desafetos também, para os companheiros arredores do nosso bairro. E pedimos também, Mestre Jesus, a tua luz e o teu amor para os corações angustiados, para os desavisados de toda sorte, para os órfãos, oprimidos, os encarcerados, os acamados em hospitais e os acamados em suas casas, aos trabalhadores incansáveis do mundo espiritual, a espiritualidade amiga que nos carrega, que nos acompanha, que nos ampara. Que sejamos gratos e que possamos seguir na tua luz, Mestre Jesus, e podendo ajudar a quem cruzar o nosso caminho, seja com um abraço, com um sorriso, com uma oração, com um pensamento bom. Muito obrigado, Mestre, que nos proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigado, Eugênia. Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite, pessoal. Beijo. Até semana que Beijo vem. para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.